Olá, pessoal, bem-vindos ao Universo Transcendental, nosso espaço de livre pensar. Vamos então à segunda parte do assunto da temática sobre os oráculos, tá? A gente pegando aí o gancho, então, daquela primeira parte que a gente já tratou, a parte histórica, oráculos mais utilizados, diferentes tipos de oráculos. Lembrando que além dos oráculos citados, existem muitos outros, né? Existem muitas outras formas de leitura, tem borra de café, né, do saquinho de chá, enfim, tem os pauzinhos, tem leitura de osso, enfim, gente, tem diversos grupos de pessoas desenvolveram ferramentas diferentes para comunicação com seus antepassados e também com as forças regentes da natureza. Então a gente tem diversos oráculos aí, acho que fica impossível ter o conhecimento de todos os oráculos praticados, né, de todos os jogos praticados. Mas eu gostaria de trazer nessa segunda parte, e aí aprofundando um pouco mais a prática da leitura oracular, né? A gente falando um pouco mais sobre como lidar com essa ferramenta, como trabalhar a ferramenta oracular. Eu acho que tem 3 perguntas importantes e primordiais que todo oraculista deve fazer antes de abrir uma mesa, de montar uma mesa de jogo. Antes de iniciar um jogo. Com que você se conecta? Com que você está se conectando? Com quem você está se comunicando? Quem está te respondendo? Quem está trazendo as informações que você precisa? Que você está questionando, né? Quem está trazendo essas informações para você? Né? Quem você está acessando? Quem você está evocando? Qual que é a sua intenção? Por que você está abrindo uma mesa de jogo? Qual que é a intenção? E não só do oraculista, mas do consulente. Por que o consulente buscou o auxílio do oráculo? Daquele oráculo especificamente. E daquele oraculista especificamente. E aí, quando um consulente nos consulta, a gente tem que saber o porquê. A gente tem que saber o todo, obviamente, sem passar das informações, a gente não precisa de oráculo. Mas por que ele está nos perguntando para nós sabermos primeiro se nós temos a capacidade de atendê-lo? Porque nós não temos a capacidade de atender todo mundo, gente. Gente, não, né, nós não somos onipotentes, né? Nós não temos, tem coisas que não cabem à leitura de oráculo. Já recusei leitura, né, por fazer uma primeira leitura, né? Enfim, aí serem explicitadas coisas nessa leitura que deram direcionamento de que a pessoa precisava de um outro tipo de auxílio, a pessoa ficar insistindo que queria fazer consulta toda semana, ser muito clara e direta e falar, olha, se eu fosse, né, uma pilantra, eu tomaria o seu dinheiro, eu me aproveitaria do seu desespero, mas o que você precisa não tá aqui, eu não consigo te atender, eu não vou tomar o seu dinheiro, não vou tomar o seu dinheiro toda semana. Né? Então, você precisa de um outro tipo de atendimento, você precisa de um outro tipo de ajuda. Isso eu não consigo te ajudar aqui. Então, a gente tem que ter a humildade de saber, né, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer, aquilo que está ou não está dentro de nossa alçada. A gente temos que saber qual que é a nossa capacidade. Isso para qualquer relação, tá, gente? Para qualquer coisa que nos procurem, né? A gente tem que saber, consigo ou não consigo atender? Tá dentro da minha capacidade, tá dentro do meu escopo de atuação? Se tiver, beleza, vamos embora. Se não tiver, cara, tem que fazer, né? Até porque é um assunto que eu ia deixar para o final, mas é muito importante que a gente está falando aqui de informações que são trazidas para fins de ação do consulente. Tá? Para fins de ação do consulente. Por isso que não é destino quando a gente fala de búzios, né? É Odu, é caminho. Porque existe o espaço para o querer agir, por querer tomar aquele direcionamento, né? Por querer seguir aquele conselho ou não. Por querer olhar para aquele ponto que está sendo demonstrado ou não. O médico, ele faz a prescrição médica. Ele prescreve o remédio. Se o paciente vai tomar ou não, aí é com ele. Né? Isso é muito importante. Isso é para qualquer atendimento, assim, né? Isso é muito importante, né? Porque a cura, ela sempre vai depender
do consulente. Sempre, 100% do consulente. Isso é muito importante. Beleza? Outra coisa é o que eu tô evocando. Que energia, que vibração que eu tô me conectando. Com o que eu tô trabalhando? Que energia é essa que eu tô manipulando? Entende? A gente precisa saber onde a gente tá pisando, por que tá pisando, com o que tá trabalhando. É o que eu quero mesmo? É isso que eu intenciono? Isso, eu sei lidar com isso? Eu consigo lidar com isso? Eu tenho capacidade, preparação para isso? Porque a gente tá. A responsabilidade de ser de alguém nos procurar para pedir auxílio, a gente tem que entender se nós somos capacitados ou não para auxiliar. Porque senão a gente mais atrapalha do que ajuda. E isso é muito comum, infelizmente, né? Enfim. E aí, eu vou falar de palavras que vocês vão ouvir muito aqui no canal, que é fundamento, ritualística e magística. O que é o fundamento, gente? O fundamento é o código de estruturas. O que faz que aquilo seja o que é? O que organiza a forma como aquilo é realizado. Existe uma dinâmica, mas essa dinâmica ela ocorre de acordo com algumas regras. Que regras são essas? Entende? Esse é o fundamento. Qual que é a origem dessas regras? Por que dessas regras? Né? Qual que é a função dessas regras? Isso é fundamento. De onde vem? Por que é feito dessa forma? Como e por quê? São os verbos, né? São as perguntas, né? As perguntas. Como e por quê? Verbo é ótimo. Enfim. Verbo de verbalizar, né? Mas... Enfim. Ritualística. E aí a gente já fala de ritualística. É o conjunto desses fundamentos. Como que eu executo esses fundamentos? A gente está falando da execução. A gente está falando da ordem da execução, né? O que eu faço primeiro? O que eu manipulo primeiro? O que eu verbalizo primeiro? O que eu evoco primeiro? Qual que é a sequência? Como que isso é feito? Qual que é essa dinâmica? Como que eu dinamizo isso? Como que eu coloco isso em ação? Essa é a ritualística. Eu executo de acordo com essas regras fundamentais, que é o fundamento. Então, a ritualística ela é a execução dentro de determinadas regras, que é a fundamentação, né, daquele rito, que é a fundamentação da execução, daquele ato, né, que é o agir. E quando a gente fala de magística, gente, magística a gente está falando já do plano metafísico, né? A magística ela é o seguinte: o que eu evoquei, o que eu manipulei e o que isso manifestou. É a manifestação. O que isso manifestou no plano da matéria, o que isso manifestou no plano imaterial. Como que isso se manifesta? Essa é a magística, né? Aí a gente já está falando de algo que transcende, né? Transcende a matéria, né? E aí a gente está falando do que eu movimentei aqui, quais são as consequências disso, né? O que eu atraí e o que eu transmutei, o que eu transformei, o que, né, eu transferi, o que eu direcionei. O que? Essa é a magística. As consequências é a ação e a reação. Essa é a magística. Beleza? Então, cada oráculo tem o seu próprio, gente. Tem a sua própria emanação de acordo com seus arcanos, com o seu contexto. Porque cada arcano, cada figura... E arcano, gente, arcano ele é uma conceituação bastante complexa, sim, né? Porque arcano ele é um conceito, ele é uma figura, ele é um símbolo, que tem seu significante próprio, seu significante e seu significado próprio. A gente já vai entrar na semiótica. Vou tentar simplificar, mas aqui a gente está falando de semiótica. Por quê? Ele é um símbolo.
Como que esse símbolo é entendido? Quando eu olho para aquele símbolo, o que eu entendo dele? O que ele significa para mim? O que eu entendo que ele representa? O que ele representa? O que ele significa? E qual que é o contexto que ele traz? Então aí a gente está falando de significado e significante. Qual que é a posição que ele ocupa? Como o que ele manifesta em contato com outro símbolo, com outro arcano? Qual que é a influência dele nesse jogo? E aí a gente vai o tempo todo falar de jogo, porque a gente está falando da interação dos elementos, né? A gente está falando sempre da interação dos elementos daquele jogo, das peças daquele jogo, dos arcanos. Então, o que ele representa só? O que ele representa em cada posição? O que ele representa naquela determinada posição, estando em conexão com outro arcano? O que ele manifesta? Entende? O que ele representa? O que ele quer dizer? Né? Então, a gente tem uma complexidade muito grande aí. Né? Por isso que o estudo dos oráculos, ele é bastante complexo, assim, e muito a gente vai aprendendo com a prática, né? Muito a gente vai aprendendo com a prática, porque a gente tem que entender esse jogo, essa interação entre os elementos do jogo. É necessária essa compreensão para conseguir fazer uma boa leitura, para conseguir ter uma boa interpretação, um bom esclarecimento da mensagem que está sendo passada. É muito comum, eu acompanho muito leitura de oráculo no YouTube, gente. Eu sou uma consumidora, nossa senhora, eu vejo muitos colegas fazendo aí. Tem algumas que eu pego, algumas não, né? Determinadas eu pego para mim, eu sei que tem abordagens diferentes, porque uma leitura não pode ser igual a outra, um oraculista não pode ser igual ao outro, gente, não pode. Cada um desenvolve o seu próprio jogo, de acordo com a sua própria intenção, com a sua própria vibração, com a egrégora que manifesta, tá? Muito importante isso, né? Então, sei que tem abordagens diferentes, tem algumas que batem muito com o meu campo espiritual, outras com o meu dia a dia, outras, né, vão mais aí para uma parte mais um pouco psicológica, né, de como funciona a minha psique. Né, eu tenho um pouco mais de afinidade com a leitura de determinado oraculista, e eu vejo oraculistas que eles conseguem canalizar as mensagens, eles conseguem trazer, mas eles têm grande dificuldade de interpretar. Às vezes não é nem a interpretação, mas é de expressar aquilo que ele está compreendendo. Ele não conseguiu trabalhar ainda, né, a forma como expressar isso, e isso é muito comum. Por isso que é um trabalho que exige preparação, assim, muito estudo. Tá? Então, e aí a gente tem alguns pontos importantes. Se eu trago, quando eu vou fazer uma leitura de oráculo, além da minha energia, meu corpo físico, aquilo que me acompanha, eu trago pro ambiente, tá? É pro ambiente. Eu trago pro ambiente a energia de uma segunda pessoa, uma outra energia. Eu preciso saber como trazer, como levar embora. E mais, eu preciso saber como fazer isso de forma segura para ela e para mim. Para eu não ficar com nada dela, para eu não deixar nada aberto, para ela não ficar sujeita a coisas por aí, né? Então, para que ela não fique vulnerável, para que eu não fique vulnerável, eu preciso saber manipular isso. Né? É aquela coisa, você vai manipular elementos químicos num laboratório, você tem que ter equipamento de segurança. Equipamento de segurança é obrigatório, entende? Então você precisa, e o ambiente precisa ser preparado para você fazer essa movimentação, né? Uma cirurgia no hospital não é feita sem que a sala esteja esterilizada. Mesma coisa, um ambiente de leitura oracular. Ambiente esterilizado, vamos dizer assim. Firmado, esterilizado. A pessoa que vai manipular, que vai conduzir, ela tem que estar protegida. Ela necessita estar protegida. Aquele que é submetido ao procedimento precisa estar protegido também. E quando acaba tudo, gente, quando acaba, você precisa limpar também, cara. Você precisa fechar o paciente, né? Você precisa se desinfetar. E você precisa limpar o ambiente também, para que você possa atender outra pessoa.
Então, mesma velinha, mesma aguinha, mesmos elementos da natureza, né? Elementos naturais que a gente utiliza e firma na mesa para poder fazer, para poder mexer com as energias de ambiente, energias de outras pessoas, não dá para reciclar, cara. A mesma vela para atender diversas pessoas é besteira, tá? Se você fazer uma limpeza, um procedimento de abertura e fechamento é besteira, gente. E isso não é só com a leitura de oráculos, não, né? Tive a experiência de fazer o curso de magia divina, né, das 7 chamas sagradas, e quando você abre uma mandala, uma cabala, você faz a ritualística de abrir e fechar. Mesmo que seja a mesma mandala que você utilize, a mesma cabala, você tem que fazer o procedimento de levar e trazer a energia, né? Você abre e fecha para cada pessoa, gente. São energias diferentes, tá? Você tem que direcionar. Não adianta você trazer e ficar com ela, gente. Você vai ficar para você. Você tem que saber mandar embora. E quando você tira alguma coisa de alguém, por favor, né, que seja algo negativo, quando você tira de alguém, você tem que direcionar. Se você não tiver preparação para dar um direcionamento, você vai ficar com aquilo para você. Aí você está se prejudicando. Então, isso é muito importante, preparação do ambiente. Também é necessário preparar as ferramentas, como eu falei no vídeo anterior, né? Preparar o baralho, a ferramenta que eu vou utilizar, para que ela esteja conectada à energia e que a mensagem que seja trazida, que ela vai decodificar, eu seja capaz de traduzir aquilo que está sendo dito, tem que ser de acordo com o meu entendimento. Né? Não importa o entendimento de outra pessoa, tem que ser de acordo com o meu entendimento. E eu tenho que ter o entendimento daquela ferramenta que eu estou utilizando. Eu tenho que me preparar para ter o entendimento daquela ferramenta que eu estou utilizando. Isso é muito importante. Técnicas e manipulação também, gente. Como que eu manipulo? Qual a melhor técnica que eu utilizo? Cara, eu vou fazer eu quero fazer uma mesa para intencionando aí abertura de caminho financeiro, né? Prosperidade financeira. Consigo fazer isso com tarô? Não sei. Consigo fazer isso com baralho cigano? Com certeza. Com certeza. É num jogo de perguntas sim ou não? Passado, presente e futuro que eu consigo fazer isso? Não, é numa mesa real. É num jogo de mesa real que eu vou conectar tudo, né? Então, imantando e direcionando, né? A intenção, imantando e direcionando, imantando e direcionando. Então, as ferramentas têm que ser bem utilizadas, né? Eu posso já usar um jogo de baralho cigano para tratar pessoas com energia de depressão? Posso. Ele vai atender tão bem quanto o tarô dos anjos? Acredito que não. Né? A ferramenta, os arcanos que melhor vão traduzir aquela energia, eu tenho uma ferramenta para isso. Eu tenho a ferramenta própria para isso. Né? Então, é necessário ter domínio daquilo que você está utilizando, das suas ferramentas, e saber prepará-las. O importante não é quantidade, gente. O importante é que você tenha domínio daquilo que você está utilizando. Outra coisa importante, gente, que aí eu ressaltei aqui, eu coloquei bem grande das minhas anotações, é a preparação do oraculista. Gente, vamos lá. Como eu falei, tem duas formas da gente né, de fundamentar aí a leitura de oráculos, né? Tem através da física quântica, você faz o curso e aí desenvolve a habilidade da leitura dos arcanos, né? A habilidade de trazer e de fazer a leitura da energia do outro, né? Através da manipulação de elementos. Beleza, bacaninha. E aí você tem que ler. Você tem que estudar, né? Você aprende a técnica. Que você aprende a técnica, né? E existe outro tipo de leitura, que é a leitura canalizada, que é quando a gente está falando que a gente tem um auxílio de mentores, né? E aí é mais pessoal da Umbanda mesmo, do Candomblé, né, gente? Aí pessoal da Quimbanda, enfim, né? Que tem os seus mestres, os seus mentores. Eu, por exemplo, trabalho com leitura canalizada, né? Tenho as donas do meu jogo, as firmezas que eu tenho, e inclusive, né, quando toda a mesa que eu abro é firmada para elas,
né, na imantação da energia delas, do auxílio delas. E elas que trazem as energias canalizadas. Para quem trabalha com energia canalizada, é muito comum você abrir uma carta, né, o primeiro arcano, e aí virem as mensagens canalizadas e você começar a desenvolver a mensagem. E aí, logo na sequência, quando você vai fazendo a tiragem das demais cartas, as cartas elas vão confirmando aquilo que já foi dito. Tá? Consigo fazer isso sem ter o conhecimento, sem ter estudo? Sem me dedicar a compreender os arcanos, entender minha ferramenta, dominar? Não sei. Não sei por quê. Uma coisa, gente, é o que a gente vê nos terreiros, uma entidade manipulando oráculo. Seu Zé Pilintra fazendo a leitura de baralho. Maria Padilha fazendo fazendo leitura de baralho, Maria Mulambo, seja lá que entidade for. Né? Eu mesma trabalho, tem um jogo da Mulambo. É um jogo específico dela, mas não é ela que faz a leitura, gente. Quem faz a leitura sou eu. Ela me auxilia, ela me direciona, mas quem faz a leitura sou eu. E eu só consigo fazer isso, gente. Esse jogo só me foi dado, só me foi apresentado depois de anos de trabalho com ela, anos de desenvolvimento. Continuamos no processo de desenvolvimento. Ela continua sempre, todo dia, me ensinando mais, me falando mais sobre a forma de trabalho dela, né? Me mostrando mais qual que é o objetivo do trabalho dela, né? A forma como ela trabalha. Então, uma coisa é uma entidade dentro dos terreiros, a entidade fazer a leitura. A entidade tem o conhecimento e você ali é o instrumento, tá incorporado, e é psicofania, né? Outra coisa, eu abri uma mesa, eu, Luna, a mesa da Mulambo, sem conhecimento algum dos arcanos, de técnica, de nada. Inclusive, o jogo dela, quando me foi passado, eu organizei o jogo de acordo com a técnica daquele oráculo, que é um baralho Lenormand, que é o modelo baralho cigano de 36 cartas. Mas quando eu fui fazer o primeiro jogo, mudou tudo. Aí ela foi me direcionando a forma dela de fazer, né? E ela foi me mostrando como ela queria que o jogo fosse montado. Mas assim, gente, a canalização são aqueles insights que a gente tem, a segunda intenção, tá? E eu preciso ter uma relação muito íntima com esse guia espiritual para que eu possa compreender aquilo que ele tá me falando. É aquilo. Se eu te der um livro em mandarim, o livro é maravilhoso, o livro em mandarim. Ele tem a chave do conhecimento do universo. O livro muda vidas. O livro é sensacional. Te dou o livro, te dou um grande presente, eu te dou o livro. Pá, então, pegar um livro, te dou o livro. Beleza. Cara, eu não sei ler mandarim, não. Aqui, a mesma coisa que eu vi isso aqui, ó, Yorubá, gente, ó. Tem a tradução embaixo, ó. Eu sei ler em Yorubá? Não, gente, eu não sei ler em Yorubá. Não sei Yorubá. Me adianta. O livro pode ser excelente, eu não sei ler. O livro é maravilhoso, mas eu não sei ler. Entende? Eu não estudei para acessar aquele conhecimento. O conhecimento me foi passado, mas eu não estou preparada para utilizar. O hermetismo fala um pouco disso, né? Dessa coisa quando ele fala, isso está no princípio da vibração, que ele fala das ferramentas do conhecimento, né? E a gente tem um pouco. O espiritismo também fala um pouco disso, né? De conhecimentos que se tem a nível universal que o ser humano não está preparado, que é passado para nós aos poucos de acordo com a evolução da humanidade. Se você der uma faca para uma criança, a faca é uma ferramenta de grande utilidade. E você pode fazer coisas maravilhosas com uma faca. Só que se você der uma faca para uma criança, alguém que não sabe utilizar, ela vai se machucar. O que vai acontecer é que ela vai se machucar. Então você precisa estar preparado para receber aquele conhecimento, aquela ferramenta, tá? Para saber utilizar aquela ferramenta. Então, eu trabalho com os guia-faltão no terreiro, meu. Minha pomba gira. É sempre assim as pombas giram, né? As pombas giram, esse chupa, não sei o quê. Eu sou fudidão, trabalho com determinada falange, lá. Que é feiticeira, que é bruxa, que é isso, que é aquilo. Maravilha. Você entende o que tá te falando?
Você tá preparado porque ele tem para te passar? Você tem interesse em se preparar? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nada é passado para nós que a gente esteja preparado, gente. A preparação ela é importantíssima. Se você não souber usar uma ferramenta, é desperdício, gente. Isso é desperdício. Não tem, né, o que falar. E não é passado pra gente, tá? Quem tá em outra dimensão e vem nos auxiliar aqui nessa terceira dimensão, não perde tempo com quem não quer se preparar. Não vai te dar uma ferramenta que você não vai saber usar. Então não paga de fodão que você tem a ferramenta que você não tem. Não tem. Vai se preparar, tem humildade, vai aprender, vai se preparar, vai, né? Coloca o pezinho no chão e vai começar a tua caminhada árdua, né? É necessário. E assim, você vai, e assim, você nunca sabe tudo, e sempre tem mais, e aqui, até a gente terminar o que a gente tem para fazer nessa dimensão, pelo menos nessa existência, a gente nunca vai saber tudo. Nunca vai saber tudo. Então, é assim, eu vejo muito... A internet é foda, né? Porque, assim, as pessoas têm feito o contrário no que a gente tá falando, quando a gente fala de preparação para a utilização de ferramentas metafísicas, né? Porque, assim, antes as pessoas sentiam... O desenvolvimento é assim, eu senti, me passaram alguma coisa. Eu vou procurar entender o que é aquilo que me passaram. Colocou a pulguinha aqui atrás da minha orelha, eu vou pesquisar. Agora não, a pessoa quer ir com tudo pronto, e aí a pessoa sentiu uma dor no dedo do pé. E quer dizer que aquela dor no dedo do pé quer colocar no quadrado daquilo que ela viu lá na internet de outra pessoa. E não fecha, sabe? Não quer colocar o quadrado aí no redondo? Não vai fechar, gente, não vai. Então, paciência, calma, paciência, né? Por isso que a gente, infelizmente, a juventude tem trazido um esvaziamento das práticas magísticas e ritualísticas, né? Porque não tem paciência de aprender, humildade de aprender. Isso tem que ser passado, há de se ter uma formação, e há de se ter o respeito pelo mais velho, pelo mais experiente, que é quem é dotado de capacidade para lhe ensinar. Entende? É quem é dotado de conhecimento para lhe ensinar. Seja humilde de aprender, de aguardar a caminhada. Calma. Começou a ter contato agora com o mês que sair atendendo outras pessoas. Gente, não funciona assim. Não funciona assim. De maneira efetiva, de verdade, não funciona assim. Não banaliza, por favor, o que é sério. Não banaliza o que é sério. Eu acho que esse ponto é muito importante, assim. E aí, eu vou trazer agora um outro ponto importante, gente, que é até um pouco polêmico. Eu que vim da Umbanda, né? Eu que tenho como prática espiritual Umbanda, a Umbanda tradicional, principalmente, que é pautada na tríade, né? Os 3 princípios, fé, amor e caridade. Eu que cresci no kardecismo também, que é pautado na questão da caridade, sempre tive um pouco de dificuldade com isso. É algo que eu venho trabalhando no decorrer dos anos, que é a questão da troca, gente. E aí, entendam, caridade se faz no terreiro. Quando a gente fala de atendimento, quando a gente vai atender alguém que nos procura, né, é necessário compreender que os cursos que a gente faz não são de graça, os livros que a gente lê, eles não são de graça, os elementos que a gente utiliza não são de graça. Os elementos, a grana que a gente gasta na casa de Umbanda para poder manter as firmezas ativas, vivas e ativas, para trazer segurança para toda a ritualística, para todo atendimento, elas não são de graça, né? Então, assim, e sem contar que outra coisa, né? A gente, mais uma vez, vai falar do princípio da compensação, ação e reação. Se eu quero alguma coisa, eu quero receber alguma coisa, eu preciso dar. Energia da troca. Como que eu vou movimentar uma energia parada? Doido? Preciso movimentar. Como que eu movimento? Aquilo que tá... Gente, o acumular é energia parada, tá? Então, a partir do momento que eu passo a trocar, né, e aí a gente tem uma verbalização muito comum com o povo cigano, que é o dinheiro vai, dinheiro vem, toda vez que eu compro alguma coisa, o dinheiro vai, o dinheiro vem, o dinheiro tem que circular. Dinheiro não é feito para ser acumulado, ele é feito para circular. Então, dinheiro vai, dinheiro vem, dinheiro vai, dinheiro vem, né? Tudo aquilo que eu invisto,
que eu, né, que eu tenho a intenção da troca, que eu dou ao outro, eu também é o princípio do ritmo, né? Então eu movimento o pêndulo para um lado e esse pêndulo ele vai voltar para mim. Com a mesma força e intensidade. Ação e reação, a energia, né, do ritmo. Né? A gente tem aí o princípio do ritmo. Né? Então eu dou. Aquilo que eu dou, gente, vai voltar para mim. O que eu plantei, gente, se eu plantei generosidade, eu vou colher generosidade. Se eu não valorizo o trabalho do outro, o meu também não é valorizado. Se eu não valorizo aquilo que o outro tem a me dar, eu também não sou valorizado, eu também não mereço aquilo que o outro me dá. Então a energia da troca é muito importante, ela tem algumas fundamentações aí com, né, algumas entidades já conhecidas. A gente tem a energia de Exu, Exu Orixá, né? Quando a gente fala, né, de fundamento dentro do africanismo. E aí quando a gente fala... E puta, é complicado, porque aqui a gente tá falando de orixá mesmo, tá? A gente tá falando de Inquice. Também vou falar um pouquinho disso, é um pouco complexo, eu não tenho um aprofundamento, mas é importante a gente saber o que é orixá, que é uma manifestação, né, divina, mas com características humanas, como se fosse um super-humano, que tem domínio das forças da natureza, né? Tem domínio de campo de atuação forças da natureza, quando a gente está falando de Inquice, que é a manifestação das próprias forças da natureza. Isso, na Umbanda que a gente tem no Brasil, isso ficou um pouco misturado, né? A gente chama de orixá, mas tratando com o conceito de Inquice, que é de manifestação da força da natureza. Então é importante fazer essa distinção. Aqui a gente está falando de Exu, orixá, a gente está falando do dono do mercado. Tá? Aqui a gente está falando, e aí a gente está falando do... também, né, não mais de orixá, mas de seres atuantes aí no mercado, do povo da lira, né? Aí a gente tá falando do povo do comércio, do mercado, das trocas, troca, do povo do mercado, onde o dinheiro circula, né? Onde o dinheiro circula, tá? Então a gente tá falando de Exu, dono do mercado, da comunicação, comunica, né? Troca de informação. A troca, ela não é só material, a troca também é troca de informação. Então Exu, dono do mercado, e o povo da lira, né? Que trabalha das encruzilhadas, nos caminhos, nas trocas, sempre atuante nas trocas. Então a gente tem a cruz nessa fundamentação como ponto de troca, né? O ponto de intersecção de energia, tá? O povo cigano também trabalha com movimentação, não trabalha com acúmulo, não trabalha com avareza, né? Então o povo cigano também é o povo do comércio, do dinheiro, de troca de mercadoria por dinheiro, de troca de favores, de troca de serviços, de troca, que fundamentalmente a gente fala da troca. E mais uma vez aqui pautando, né, o princípio hermético do ritmo. Pêndulo para um lado, eu movimento o pêndulo, dou e eu vou receber. Na mesma força e intensidade que eu movimentei o pêndulo, ele vai voltar para mim com a mesma força e intensidade. Né? Aí a gente tem a lei de Newton, ação e reação. Beleza, eu falei já no princípio do vídeo um pouco sobre livre-arbítrio, essa questão do remédio, era para falar um pouco depois. Tem alguns pontinhos que eu queria falar sobre essa questão da leitura de oráculos, que eu deixei para o final. Mas aqui eu vou pontuar o princípio do mentalismo, tá? Pra gente entender a fundamentação de tudo isso. Fundamento do princípio hermético do mentalismo é que o todo é mente. Aqui a gente está conceituando todo, entendendo todo como o criador do universo, tá? É a força fundamental que movimenta tudo aquilo que existe no universo, a força cosmológica de criação universal. Então é uma grande mente que é criadora da nossa realidade. Nós estamos dentro dessa grande mente. Nós somos, inclusive, manifestação dessa mente. Nós e o nosso meio somos manifestação dessa mente. Beleza, bacana. E aí a gente tem um outro princípio, né? Que é o princípio que fala que tudo que tem acima tem embaixo, que é o da correspondência. Ele vai falar que tudo que tem no macro tem no micro. Então, se eu sou manifestação de uma grande mente, que é criadora da minha realidade,
eu sou um organismo que manifesta também e tem a mesma capacidade criadora. Né? Eu sendo uma manifestação no micro de uma grande mente no macro, que é a criadora e organizadora do cosmos. Então eu tenho capacidade criativa, eu tenho capacidade co-criadora, eu tenho capacidade organizacional. Então eu tenho capacidade, através da minha mente, do meu próprio pensamento, de trazer até mim, e aí eu utilizo o princípio da vibração, tudo aquilo que eu desejo para mim. Então eu consigo, através da minha mente, direcionar qual que é a minha vibração, onde que eu vibro, onde que eu me conecto. E aí eu atinjo a vibração que eu desejo para poder atrair para mim tudo aquilo que eu desejo. Eu tenho essa capacidade criadora. Eu tenho a capacidade de criar o meu próprio universo, o meu próprio mundo, o meu próprio caminhar, o meu próprio caminho. Tá? Então, com esse princípio do mentalismo, a gente fala do livre-arbítrio. Quais ações que eu tomo para elevação vibratória? Eu preciso tomar ações, né? Ela não vem do nada, não é só assim, eu penso. Tudo começa no mental. Essa mesa que eu tenho aqui, ela foi primeiro pensada no mental para depois ela ser executada. Então eu penso no meu mental, eu crio no meu mental e eu executo nas minhas ações. E aí eu atinjo o grau vibratório que eu preciso. Tá? Então, a consciência faz com que eu utilize de melhor forma o meu livre-arbítrio, que eu tome melhores decisões para que eu chegue onde eu quero. Mas eu entendendo que a responsabilidade, que o co-criador da minha realidade sou eu. Eu sou manifestação do todo, eu sou manifestação da mente do todo. A minha mente é no micro o que é a manifestação do macro da mente do todo. Então a gente fala, né, do que nós co-criamos, do que nós atraímos para nós mesmos. A questão do tratamento, ela também entra nisso, né? Entender que tudo é processo. Quebra de paradigma é processo. Eu não começo vibrando aqui e de repente eu consigo vibrar lá em cima. Eu vou galgando graus vibratórios. A abertura da consciência, a expansão da consciência, ela diz respeito a isso, galgando graus vibratórios. Até que eu alcance aquilo que eu almejo, que eu chegue ao grau vibratório que eu almejo. E é processo, é quebra de paradigma. Não é fácil. Tá? Por isso é tratamento. Tratamento. Então, é necessário que haja uma regularidade. Né? Você tem que dar o primeiro passo e aí, né, mais uma vez, quando a gente fala do princípio do ritmo, né, há um movimento vibratório. Beleza? E aí eu queria falar de um ponto que é um tanto polêmico, assim. Você falou dessa coisa de trazer a energia do outro e tal, tem que trazer para a mesa. E como é que faz, então? As pessoas fazem leituras coletivas? Porque é a energia de várias pessoas. Como que é isso? Funciona ou não? Só dá para ser... só funciona mesmo leitura individual? Não, gente, leitura coletiva funciona. Por quê? Porque a gente está falando de egrégora, a gente está falando de campo vibratório. Então, eu me conecto, eu evoco determinado campo vibratório. E eu consigo fazer a leitura de quem está naquele campo vibratório, do que está vibrando ali. A leitura ela ocorre de acordo com os indivíduos que estão naquele campo vibratório, uma egrégora. Né? O número de pessoas vibrando na mesma consciência. E Yang fala bastante disso. Então é possível sim. Presencial não, precisa estar presente para trazer a energia da pessoa? Não, gente, não precisa estar presente para trazer a energia da pessoa. A pessoa precisa intencionar? Precisa. Mas a pessoa precisa intencionar, ela tem que autorizar, ela tem que querer. Você não tem como você fazer a leitura para uma pessoa que não quer, gente. Você quer fazer a leitura para uma terceira pessoa que você não tem nenhum vínculo energético, você não tem como trazer a energia da pessoa, não dá. Mas presencial ou não faz diferença. Tá? A pessoa estando conectada com você, te autorizando, você consegue trazer sim a energia da pessoa para o jogo, fazendo as evocações corretas. Beleza? Ai, mas o vídeo ficou longo, achei que ia ficar menor esse, mas tá bom, ficou um pouquinho só menor. Mas acho que foi
A gente conseguiu trazer bastante pontos interessantes da leitura oracular. Por favor, gente, dúvidas, inquietações, questionamentos, né? Informações complementares, por favor, deixem aí nos comentários, mandem para mim. Temas que vocês queiram ver sendo tratados aqui no canal também. Passa para mim, gente, porque assim, se eu não tiver conhecimento, eu vou buscar. Vou buscar quem tenha, né? Eu vou responder, cara, esse aqui eu não consigo, não. Mas, de repente, conseguindo trazer e tal, a gente traz para cá. E aí, né, trata dos temas que vocês escolherem pra gente tratar aqui no canal. Estiver dentro do meu escopo aí, dentro do, né, dentro da minha alçada, daquilo que eu consigo dar direcionamento, vambora. Ou então, vamos junto, né? Eu vou perguntar, vou questionar, vou perguntar o que tem a trazer e a gente vai construindo esse saber junto. Certo? Mais uma vez, muito obrigada para quem ficou até aqui, gente. Curta, compartilhe. Acho que não dá para hypar vídeo, né? Tem pouca gente aqui no canal, mas eu sei que tem bastante gente vendo, mas que não se manifesta, né? Tem bastante gente vendo, mesmo com um dia que o canal tá ativo com postagem. Tem bastante visualização. Mas é isso, gente. Eu agradeço imensamente vocês que ficaram até aqui, que estão participando, trocando, me mandando, né, mensagens no particular. Eu agradeço imensamente a confiança e agradeço imensamente a troca. Gratidão.